bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, vamos continuar com o nosso assunto sujeito e predicado, tá? Para dividir o assunto para que assim vocês conseguissem entender melhor os tipos de sujeito, principalmente. E aí, ontem, eu deixei uma atividade. Quem perdeu a aula de ontem, assista a aula de ontem, tá, pessoal? E faça a atividade de caderno, porque hoje nós também temos atividade de caderno. Amanhã, que é a nossa aula ao vivo, vamos corrigir essas duas atividades de caderno e corrigir também a atividade do livro, tá? Então, não deixem acumular, porque amanhã é só correção e a correção é rapidinho, viu, gente? Amanhã é correção, tá? Não deixem as atividades acumular, que você sabe que amanhã não dá tempo, viu? Então, gente, procurar um lugar tranquilo para vocês assistirem a aula, para que assim consigam entender. Esse assunto é um assunto bem tranquilo. Vocês estão vendo agora no quarto ano e irão vê-lo novamente ano que vem, no quinto ano. Então, já é bom chegar no quinto ano sabendo desse assunto, não é isso? Ah, pessoal, também já foi enviado lá no grupo para vocês o roteiro com os assuntos das avaliativas da quarta unidade. Então, não deixem de acompanhar, começar já os estudos, porque a partir da semana que vem já temos nossas avaliativas, tá certo? Tá lá no grupo. Qualquer coisa, se não tiver por lá, procura para a Isa, tá bom? O nosso assunto de sujeito e predicado está na página 266, tá? Estamos vendo aí que já estamos finalizando o nosso livro, isso é muito bom, vocês são incríveis. Se não fosse vocês serem tão espertos, nós não estaríamos já concluindo o nosso programa em português, mas ainda bem que vocês estão tendo um excelente rendimento e que continuem assim, tá? Continuem estudando e se fazendo presente nas aulas até o finzinho, porque não adianta, né, gente? Nadar e morrer na praia, tá? Até agora assistindo as aulas, acompanhando, e agora na quarta unidade vacilar aí e pegar uma recuperação, tá bom? Mas vamos lá. Quando a gente fala de sujeito e predicado, a prova vai revisar com vocês o conceito novamente. Já venho revisando esse conceito desde que esse assunto começou. Então, já é para todo mundo saber o que é sujeito e o que é predicado. Olhar para uma frase e pensar, opa, essa parte aqui é o sujeito, essa parte é o predicado. Então, o sujeito, gente, é sempre quem ou o que da frase. É sempre sobre quem ou o que aquela frase está falando, tá? O sujeito vai ser sempre quem ou o que da frase. E o predicado é tudo que sobra. Tudo que sobra vai ser informação sobre o sujeito. Então, o predicado, gente, são as informações sobre o sujeito. Lembra que a Pra usou esse exemplo aqui? Vou até marcar. Vou marcar de vermelho, que é até uma questão bem parecida com a atividade. Vou marcar de vermelho. O sujeito. Os estudantes organizaram a homenagem. Então, essa frase está falando sobre quem? Ou sobre o quê? Está falando sobre os estudantes. Então, os estudantes são o sujeito e vou marcar de azul o predicado. Depois que eu encontro o sujeito, gente, tudo que sobra é predicado, ó. Isso aqui não é informação sobre o sujeito? Então, tudo isso daqui é predicado. Depois que está de azul é predicado, porque é informação sobre o sujeito que é estudante. Então, gente, toda frase tem sujeito e predicado. Vamos partir dessa ideia que todas as frases têm sujeito, tá? Então, quando você vai ler a frase, você já... Opa, essa frase está falando sobre quem? Gente, toda frase tem sujeito. Às vezes, eles são ocultos, indeterminados, que vamos estudar mais na frente, tá? Mas toda frase vai ter um sujeito. Vai ter sobre quem ou o que aquela frase está falando, tá bom? Tranquilo? Então, agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre sujeito simples. O que é um sujeito simples? Lembra quando estudamos substantivos, que vimos que substantivo simples é aquele formado de uma palavra e substantivo composto é aquele formado de duas ou mais palavras? Bom, sujeito segue um pouquinho dessa ideia. O sujeito simples é quando na frase tem apenas um sujeito, tá? Tem apenas um sujeito. É quando na frase está falando apenas sobre uma coisa. Por exemplo, olha aqui essa frase. O bolo de chocolate é muito saboroso. Quem é o sujeito? Vamos marcar aqui.
O bolo de chocolate, né? Tá falando sobre ele a frase? O bolo de chocolate é muito saboroso. E quem é o predicado? É muito saboroso. Então, marquei aqui. Sujeito simples, pessoal, é quando tem apenas um sujeito. Essa frase está falando sobre o quê? Sobre bolo de chocolate. Está falando sobre mais alguma coisa? Não. Então, aqui é sujeito simples, porque está falando só sobre uma coisa, tá? Agora, se estivesse falando o bolo de chocolate e o bolo de macaxeira, são muito saborosos. Aí seria sujeito simples? Não seria, porque aí já temos dois sujeitos, o bolo de chocolate e o bolo de macaxeira. Tá? Então, sujeito simples é quando tem apenas um sujeito, viu, gente? Um sujeito ou um núcleo, tá bom? Sujeito simples é quando tem apenas um sujeito ou um núcleo. Núcleo é a mesma coisa que sujeito, tá bom, gente? Se tiver mais de um, 2, 3, 4, aí já não é sujeito simples, certo? Tranquilo? Então, vamos aqui. Sujeito composto. Bom, gente, sujeito composto é quando tem mais de um sujeito, ou seja, mais de um núcleo. Olha só, olha essa frase. Vamos marcar primeiro os sujeitos. Banana e uva são os sujeitos. E vamos marcar o predicado. São as minhas frutas preferidas. Sujeito é sobre quem a frase está falando e predicado são as informações. Então, aqui, banana e uva. Eu tenho dois sujeitos, por isso que aqui é sujeito composto. Se fosse só banana, banana é minha fruta preferida. E se fosse só uva é minha fruta preferida, também seria sujeito simples. Mas aí, gente, eu tenho dois sujeitos. Eu tenho banana e uva. Porque eu estou falando que elas duas são as minhas frutas preferidas. Então, dois ou mais sujeitos, sujeito composto. Se fosse banana, uva, banana, uva e melão, aí seria sujeito composto também. Banana, uva, melão e melancia, sujeito composto também, tá? Então, sujeito simples tem apenas um sujeito e sujeito composto tem dois ou mais sujeitos, dois ou mais núcleos, tá certo? Tranquilo essa ideia? Então, gente, agora nós temos uma atividade de caderno. Prestem atenção na atividade de caderno. Esse arquivo também está lá no grupo em PDF, caso vocês queiram imprimir ou até escrever por lá, mas eu sempre gosto de colocar aqui também. Retire da frase o que se pede entre parênteses e depois classifique o sujeito em simples ou composto. Tem que fazer duas coisas, presta atenção, duas coisas nessa questão. Primeiro, você vai retirar da frase o que se pede. Retirar, gente, você pode marcar aqui embaixo, tá? E depois vai dizer se o sujeito da frase é simples ou composto, tá bom? Vamos lá. Na letra A, Helena defendeu Henrique. Quem é o sujeito? Helena, não é? Pronto, aí eu vou botar aqui embaixo Helena e vou colocar sujeito. Helena é simples ou composto? Então, Henrique faz parte do predicado, inclusive é predicado nominal, coisa que vocês vão aprender no que vem ou no sexto ano. Então, aqui, essa frase está falando do que foi que Helena fez. Então, por isso que o sujeito é Helena, tá? Helena é simples ou composto? Bom, Helena é só um sujeito, então é simples. Aí você vai e bota sujeito simples, entenderam? Ok? Tranquilo. Gente, a letra é... aí vocês vão observando o que está pedindo dentro do parênteses. Se for predicado só, pronto, aí você só bota o predicado. Não tem como, não vai classificar o sujeito aqui não, tá? Onde tiver sujeito, aí vocês colocam simples ou composto. Onde for predicado, só coloca o predicado aqui, tá bom? Entenderam a questão 1? Questão 2. Transforme o sujeito simples em sujeito composto, usando a palavra entre parênteses e fazendo as adaptações necessárias na frase. Se precisar adaptar, gente, vocês adaptam, tá? Porque a gente sabe que quando muda do singular para o plural, algumas coisas têm que serem ajustadas. Por exemplo,
A mãe estava eufórica. Só que aqui é um sujeito simples, porque é só a mãe. Agora vai ficar a mãe, e vocês vão usar o que está dentro do parênteses. A mãe e os filhos estavam eufóricos, tá? Então, o resto da frase também vai sofrer algumas adaptações, porque vai sair do singular e vai para o plural. O terreno é nosso. Aqui é sujeito simples. Vou colocar outro sujeito para ficar composto. Vou colocar casa. Vocês vão usar a palavra dentro do parêntese, tá? Aí vai ficar: o terreno e a casa são nossos. Tudo bem? Deu para entender? Então, vocês vão fazer a questão 1 e a questão 2, certo? Desta atividade que é sobre sujeito simples e composto. O que é que nós temos? Tá, não sai da aula ainda, que eu ainda vou falar um negócio aqui. Olha, amanhã vamos corrigir a página 268, tá? Na nossa aula ao vivo. E as atividades de caderno, que são as atividades de ontem e essa atividade que a Pró colocou hoje, tá? Então, amanhã eu vou dar a pontuação dessas atividades. São 3 atividades. As 3 juntas vão formar um ponto, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Amanhã, quando nós entrarmos na aula, eu vou chamar de um por um. Vou chamar Matheus, envia aí suas atividades para mim. Nicolas, envia aí suas atividades, tá? Então, se você não tiver feito as atividades, tiver com atividades em atraso, recupere-as hoje, porque amanhã vamos corrigir tudo e a prova vai dar pontuação das atividades prontas. Ai, Pro, mas só deu tempo de fazer a de caderno, então não vai ganhar pontuação. Ou você faz as 3 para ganhar a pontuação, ou se só fizer uma, não vai ganhar não, tá, gente? Tem que serem as 3, tá bom? A atividade de caderno de ontem, que é essa daqui, que eu coloquei aqui para vocês observarem. Essa é a atividade de ontem, tá, gente? A atividade que a Pro tá passando hoje, eu já mostrei e expliquei para vocês. Para quem não fez, recupere a atividade, tá? Essa é a atividade de ontem, junto com a atividade que a Prova mostrou na estante, que é a atividade de hoje, mais a atividade do caderno. Para quem não deixou acumular, tá bem tranquilo, né? Só tem a de hoje para fazer. Agora, quem deixou acumular aí tem 3 atividades, 2 de caderno, mais a do livro. E tem que estar pronto para ganhar pontuação. Amanhã não tem desculpa. Pro, não fiz, beleza? Não ganha pontuação. Professor, eu fiz só uma. Também não ganha. Agora, quem faz todas as atividades, aí ganha pontuação. Porque certo é certo, justo é justo. Concordam comigo, né? Então, pessoal, um beijo, um cheiro. Não deixem de verificar as atividades de vocês para amanhã, tá? Nos vemos amanhã na nossa aula ao vivo. Beijo, beijo e até a próxima aula.